A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A nossa lição de adultos, a lição de número 6, do dia 6 de novembro de 2022. Lembrando que na CPAD nós temos vários livros, comentários, bíblias, para você que é estudante de escola dominical, professor de escola dominical, lá na CPAD, a Livraria do Povo Evangélico, você encontra todo o material necessário para a sua melhor preparação. Estamos na lição de adultos, então, do quarto trimestre de 2022, que está tratando sobre a justiça divina, a preparação do povo para os últimos dias no livro de Ezequiel. O nosso comentarista desse trimestre é o nosso amado pastor Ezequias Soares. Ele é líder lá da Assembleia de Deus em Jundiaí. Ele é o atual presidente da Sociedade Bíblica do Brasil e é presidente da Comissão de Apologética da CGADB, um homem extremamente preparado, estudioso, humilde e muito abençoado. Antes de começarmos então essa lição número 6 de adultos da CPAD, deixe aqui embaixo o seu gostei, por gentileza, se inscreva no canal, deixe aí algum comentário, a sua participação, uma paz do Senhor, um Deus te abençoe, mas enfim, mostre que você está vivo e ativo e participe conosco deixando os seus comentários. E além, é lógico, de compartilhar essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Vamos lá então, lição 6 de adultos, a justiça de Deus. O texto áureo se encontra no Salmo 18, verso 26, que assim diz: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. A verdade prática diz: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel 14, do versículo 12 ao 21, que diz assim: veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias e elas a assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre a terra e derramar o meu furor sobre ela
com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Daniel e Jó e Noé estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua alma, a sua própria alma, pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais? Vamos aqui aos objetivos desta lição. Primeiro, identificar o juízo divino. Segundo, mostrar a petição que Deus não atende. E terceiro, refletir a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. São esses 3 os objetivos desta lição. A palavra-chave desta lição é justiça. Justiça. Vamos ao comentário para ganharmos tempo, pois o nosso objetivo é fazer a leitura e breves comentários, breves acréscimos sobre aquilo que estivermos lendo e estudando, para que você, professor e aluno, já estejam preparados e familiarizados com a lição para o próximo domingo, para o próximo encontro. E aí ele diz, é importante, então, aqui na introdução, compreender a estrutura do discurso de Ezequiel 14, do versículo 20, do versículo 12 ao 21. Estaria o profeta partindo do genérico ou do geral para o específico? Ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel? Será que é isso que ele está fazendo? É o que parece. Segundo a nossa leitura e interpretação, parece que ele está partindo do geral para o específico, de outras terras para a casa, para falar da casa de Israel. A primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. Então, a presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Então, aqui nós temos retribuição de Deus, a retribuição divina contra, o pecado de uma nação. No tópico primeiro, ele diz, leia uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento, nos ajuda a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição do pecado. Então, nós temos a leitura dos vários profetas, além de Ezequiel, mostrando que Deus, ele castiga, Deus retribui, Deus faz justiça contra aqueles que cometem pecado. Primeiro, o discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um aviso prévio. Vamos ver isso aí em Amós, capítulo 3, e o versículo 7. Abra aí, por gentileza, a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, para que nós possamos ler. Amós, capítulo 3, e o versículo de número 7. Amós 3, logo depois de Joel, versículo 7. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, primeiro, a Bíblia diz que Deus revela aos profetas, o profeta ou atalaia avisa as pessoas, avisa
ao povo, avisa ao rei, enfim, avisa aqueles que estão cometendo erros e pecados para dar tempo da pessoa se arrepender. E só depois, então, vem a justiça de Deus em retribuição. Né? É isso que ele está falando. Então, o Deus Javé, o Yavé de Israel, procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. Se você não fechou aí o texto em Amós, você abre aí no capítulo 5, ele fala isso do versículo 1 ao 4, quando ele diz: ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Aqui já está falando do estado de não arrependimento. Porque assim diz o Senhor Jeová: a cidade da qual saem 1000 conservará 100. Quer dizer, vão ser exterminados. E aquela da qual saem 100 conservará 10 a casa de Israel. Ele está falando sobre o remanescente, aqueles que se arrependem e serão poupados. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Ou seja, se arrependa para não sofrer a punição, para não sofrer o castigo. No versículo 14 de Amós 5, ele fala: buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, e estará convosco como dizeis. O versículo 5, aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na terra. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Ou seja, terá piedade daqueles que se arrependerem. Em Jeremias 3:14, abra sua Bíblia aí, Jeremias é logo depois de Isaías, do profeta Isaías. Jeremias 3:14, ele diz também: voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Estou lendo na Nova Almeida atualizada. Eu os tomarei, 1 de cada cidade e 2 de cada família, e os levarei a Sião. Aqui também ele está falando do remanescente, daqueles que se arrependem. Tá? Então ele repete de novo: voltem para mim. Ele vai avisando, ele vai chamando, vai pedindo que as pessoas se arrependam. No capítulo 38 de Jeremias, também ele trata sobre essa questão no versículo 17 e o versículo 18. Ele diz, e ele falando a Zedequias, né? Zedequias consulta o profeta. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel: se você se render voluntariamente aos oficiais do rei da Babilônia, então a sua vida será poupada. Esta cidade não será queimada, e você e a sua casa ficarão vivos. Mas, se você não se render aos oficiais do rei da Babilônia, então esta cidade será entregue nas mãos dos caldeus. Eles a queimarão e você não escapará das mãos deles. Aqui novamente Deus falando a esse rei Ezequias, né, esse rei que fora colocado ali por Nabucodonosor para ele tomar conta, para ele reinar, porque Joaquim já tinha sido levado preso e Nabucodonosor já tinha praticamente tomado a cidade. Então está chamando o rei Zedequias ao arrependimento. Depois a gente vai ver que ele não se arrepende. Então, Deus ele dá a oportunidade para todos de se arrependerem. Ele avisa primeiro. O perdão divino vem com o arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Jonas 3:10. Se você puder, abra aí a sua Bíblia de estudo pentecostal, já que você está com ela na mão.
ou a Nova Almeida atualizada. Inclusive essas Bíblias maravilhosas você encontra lá na CPAD, agora no novo endereço, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus no Ministério do Belém. Jonas 3:10, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Então Deus mandou uma sentença de juízo para ser avisada lá em Nínive. Jonas, depois de todo aquele processo na vida dele, foi até lá e os ninivitas se arrependeram e Deus os poupou. É isso que diz o texto. Então, mas o tempo dessa oportunidade para Jerusalém já havia expirado, já tinha acabado, eles já tinham sido avisados por muitos. A vontade de Yahvé é abençoar o seu povo e restaurar sua herança, mas como ajudar quem não se ajuda? Igual a gente acabou de ler sobre Zedequias. Ele não se ajudou, ele não quis se arrepender. Por isso o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade. Deus, ele é santo e ele não tolera o pecado. E porque ele não tolera o pecado, por ele ser justo, por ele ser santo, então ele tem que castigar, ele tem que retribuir para que a pessoa então se conserte. É como se fosse um castigo que a pessoa recebe para ela poder se arrepender à força, né? Se é que isso às vezes é possível, né? A primeira parte, então, da mensagem do oráculo, versículo 13, a expressão, quando uma terra pecar contra mim. Isso aqui, de maneira geral, né? Pode se aplicar a qualquer povo, em qualquer lugar e época, inclusive na sua vida e na minha vida. Tá? Quando uma terra pecar contra mim, essa terra aqui pode se referir a um povo, a um grupo de pessoas, a uma pessoa chamado de terra. Tá? Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente contumaz, que se recusa a ouvir sua palavra. Tá? Aquela pessoa que mesmo sendo avisada, ela continua pecando, ela continua em desobediência. E aí diz o texto aqui, o comentarista, ele torna instável o sustento do pão, né? Tá lá nos versículos 13 da leitura bíblica, no capítulo 4 e o versículo 16 de Ezequiel, se você puder, abra aí, por gentileza, deixa já aberto em Ezequiel, capítulo 4, versículo 13, ele diz, e disse o Senhor, assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde serão lançados. Pão imundo aqui é pão, pão ruim, é pão da desobediência, é pão com sofrimento. Aí por todas as nações onde serão lançados, ou seja, eles serão escravos e moradores fora da sua terra. E tudo que é fora da terra do judeu, para ele se torna imundo. É isso que ele está falando. Então, como isso é feito? Pergunta o comentarista. E ele responde, a palavra profética esclarece com a carestia, ou seja, a fome que vai assolar. Fome, carestia e necessidade, e extermínio de seus moradores e até de animais. Trata-se de uma grande crise econômica nacional, que chamamos de recessão financeira. Então, o castigo aqui tem a ver com a fome, tem a ver com extermínio. Lembra na Alemanha nazista quantos, segundo estimativas, mais de 6 milhões de judeus foram exterminados. Aquela covardia, a nação espalhada pela terra,
sendo exterminada, perseguida, uma grande crise nacional que se abate sobre aquela terra. E aí nós chamamos isso de recessão financeira, quando o dinheiro não dá para nada, não dá para a sobrevivência básica. Tá? Mateus 24:7, Jesus falando no sermão profético, ele diz: porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Veja aí a Rússia contra a Ucrânia e todas as nações preocupadas com a provável terceira guerra mundial, uma terceira guerra e o pior, nuclear. Então veja, isso daí é uma espécie de castigo, né, que leva à recessão financeira em toda a terra. Vamos ver Apocalipse, capítulo 6, o versículo 8. Aqui já bem lá na época da grande tribulação. Apocalipse 6 e 8. Vi, então, e eis um cavalo amarelo, seu cavalo se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Então aqui nós temos a fome, a peste, a mortandade e o inferno junto, levando muitos perdidos para o inferno. É isso que ele está falando. Então, a primeira parte do oráculo trata sobre essa questão de como Deus vai apertando para ver se as pessoas se arrependem. Número 3, descrição dos agentes do juízo divino. É Yahvé, né, Deus de Israel, Pai, Filho e Espírito Santo, quem manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos. É Deus que dá a todos a chuva, né, fertiliza a terra, né, faz nascer e frutificar o campo. Ao invés de agradecer a Deus, agora aqui vem um problema, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal. Eles adoravam a Baal, faziam gratidão a Baal e não ao Deus de Israel, Criador dos céus e da terra. A seca era um sinal visível do castigo divino. Na época de Elias, por exemplo, a terra ficou 3 anos e meio sem chover por causa da ordem do homem de Deus, e Deus, o Criador dos céus e da terra, ele não deu chuva. A espada, que é uma linguagem figurada para designar a guerra, também resulta em fome e peste. Quando nós olhamos para esses países em guerras, como eles são totalmente destroçados, as cidades destruídas, as pessoas vivendo em abrigos, tendo que fugir para outros países estrangeiros para buscar sobrevivência. A fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária. A peste é resultado da epidemia causada pelas mortes nos campos de batalha. As guerras, elas trazem muita pobreza e destruição. No versículo 21, o profeta acrescenta a figura dos animais ferozes. No versículo 21 também, o oráculo inclui Jerusalém como destinatária da profecia, de modo que podemos afirmar que essa palavra profética é para qualquer nação e época. Podemos, por exemplo, usar como ilustração esses 2 anos que nós tivemos aí de pandemia, de recessão, de aprisionamento. Isso é lógico, entendemos que era Deus agindo para chamar a atenção da terra e dos povos, advertindo. Então nós temos aqui
que Deus não executa o seu juízo sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso. Deus manda os seus profetas, Deus manda os seus castigos para chamar a atenção. Número 2, sobre a petição que Deus não atende. Olha o pedido que Deus não atende. Nós encontramos, tanto no profeta Jeremias e no profeta Ezequiel, duas situações hipotéticas. É só uma hipótese de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo aí de Moisés e Samuel, o de Noé, Daniel e Jó. Ele cita aí esses três justos, Daniel, Noé e Jó. Ele usa que mesmo que esses três homens de Deus clamassem, Deus não iria atender. Só eles teriam a sua vida poupada. Vamos ver. Primeiro subtópico, exemplos de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra, atendendo à oração intercessória de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma, ou seja, se houvesse pelo menos 10 pessoas como Ló, lá em Sodoma, e não tinha. Moisés e Samuel, 2 baluartes de Israel, 2 homens que Deus usou poderosamente em Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo, nos casos de pecados e rebeliões. Então, Samuel e Moisés, tem as referências aí, eles intercederam pelo povo e Deus teve misericórdia. Deus perdoou o povo reiteradas vezes, porque Moisés avisava, Moisés intercedia, Samuel. Israel se rebelou contra Deus ainda no Sinai, com o culto do bezerro de ouro. Quando Moisés estava lá no monte recebendo as tábuas da lei, o povo lá embaixo obrigou Arão a fazer o bezerro de ouro, e lá eles foram adorar esse bezerro de ouro. Mas Deus os perdoou e renovou o concerto com os israelitas. Êxodo 34:10. Moisés intercedeu, Deus castigou uma parte, mas Deus não destruiu a nação. Inspirado nessas experiências dos homens de Deus, que oramos uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, e intercedemos pelos pecadores, para que eles se arrependam e venham a Cristo. Então nós também fazemos esse papel semelhante ao de Samuel e de Moisés, intercedendo pelas nossas autoridades, intercedendo pelos perdidos, intercedendo para que Deus salve as almas, intercedendo pelos nossos pastores, pelas nossas lideranças. Isso nós temos que fazer. Segundo, um castigo inevitável. Aí agora vem as reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo da sua história, desde que eles saíram do Egito, foram tirados do Egito, ficaram 40 anos andando no deserto, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada, ou seja, eles tomaram amor pelo pecado, eles tomaram amor pela desobediência a Deus. Tudo que Deus mandava fazer, eles faziam o contrário. Isso a Bíblia chama de apostasia, quando o Espírito de Deus já não convence mais o homem da justiça e do pecado. Chegou-se a um ponto em que não havia mais retorno, ou seja, a tolerância de Deus, pode-se dizer assim, ela acabou. Segundo Crônicas 36. As Escrituras então mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação, e até pessoas, como aconteceu, por exemplo, com Saul. 1 Samuel 16:1. Saul
desobedeceu a Deus, ofereceu sacrifícios, não se arrependeu e não teve mais lugar de arrependimento. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, Jeremias 14, 21. Mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Jeremias 15, 1. Por quê? Porque o povo já tinha passado dos limites. Talvez eu e você, na nossa mente humanista, a gente não consiga entender como é possível o amor de Deus ser tão grande, a paciência de Deus também ser tão grande, e mesmo assim ela passa dos limites. O pecado de alguém passa dos limites. O pecado de uma nação passa dos limites. Por isso que o tempo está abreviado, porque o mundo parece que já passou do limite no seu pecado contra Deus. E aqui também. Então, quando diz que Deus endureceu sua resposta ao profeta, é porque já não tinha mais lugar de arrependimento. Portanto, Deus não iria ouvir os profetas, nem Jeremias e nem Samuel, né? Número 3, quando Deus não atende à oração intercessória de um justo. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Mas quando o pecado, igual acabamos de falar, ultrapassa os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. Então eu e você, ou qualquer outro justo, pode orar, pode interceder, mas Deus não vai atender. O pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, 1 João 5,16, é a apostasia tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus, ou seja, amaldiçoa a Deus. As práticas dessas pessoas são extremamente ofensivas à santidade de Deus. Isso é diferente do pecador que se arrepende. A apostasia é negar a fé que antes defendia. Então é um crente que não aceita ser corrigido e ele acaba saindo da presença de Deus e não, às vezes não tem mais jeito de arrependimento. Isso acontecia muitas vezes em Israel, mas no período final do reino de Judá, que nós lemos sobre Zedequias, não havia mais remédio senão o juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, quando então eles foram levados cativos por Nabucodonosor por 70 anos lá na Babilônia. Tá? Então na Bíblia nós temos esses exemplos de orações intercessórias de homens justos, mas que, dependendo do caso, não são mais atendidos porque o pecado já chegou num ponto que não tem mais perdão. É isso que a Bíblia ensina. Número 3, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo que nem a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel, então, refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos daquela cidade. Então, aqui, esse oráculo é uma refutação que pairava no meio do povo. Não, Deus não vai fazer nada. Deus nos ama. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E eles nessa batida, como hoje em dia tem muitas pessoas que seguem a mesma linha, que acha que uma vez salvo, salvo para sempre, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, porque Deus é amor, e está indo nessa ladainha parecido com o exemplo da nação de Israel. E olha o que aconteceu lá. Se aconteceu lá, aqui também não será diferente. Então vamos lá. Por que o povo rejeitou os profetas? Vamos entender. A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel
conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra, tá? A intercessão de Abraão. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Então havia ali em Jerusalém um remanescente fiel. Havia um pequeno grupo de pessoas que ainda eram sinceras com Deus, além de Jeremias e Ezequiel. Então, Ezequiel e Jeremias foram interceder a Deus, porque acharam que Deus os ouviria. Essa era uma das razões pelas quais a maioria daquela nação não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Os profetas estavam pregando e, ao mesmo tempo que pregavam, eles oravam a Deus para que Deus tivesse misericórdia. Esse argumento pode explicar por que Ezequiel afirma que, ainda que estivessem no meio dela, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Então, Noé iria ser livre, Daniel também, Jó também, mas Deus não iria atender a oração deles. Esse oráculo está entre os mais severos. É aquilo que eu falei no tópico anterior. É difícil para a nossa mente humana entender isso daqui. Se a gente não estiver com o Espírito do Senhor, isso é difícil para nós entendermos. Veja que todas as vezes que os 3 justos são mencionados, vêm acompanhados da chancela de autoridade espiritual. Eles tinham um selo de autoridade espiritual. Diz o Senhor Jeová, ou vivo eu, diz o Senhor Jeová. Então Deus mostrando, eles eram justos, mas Deus não iria ouvir a intercessão deles pelo povo, porque já tinha passado dos limites. Irmão, professor, aluno da escola dominical, nós precisamos tomar muito cuidado. Precisamos guardar a nossa fé. Precisamos obedecer à palavra. É difícil, não é fácil, mas se você orar, se você jejuar, se você se arrepender, se você pedir misericórdia ao Senhor, nós vamos conseguir. Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando pessoas que estão lutando, que estão se esforçando. O problema é que na nossa geração e em outras gerações, as pessoas estão abrindo mão, elas não estão se esforçando, nem isso elas estão fazendo. Aí fica muito difícil. É você ter que fazer igual o bebezinho, você pegar a colher de comida e dar na boquinha. Não dá. Isso já passou, isso tem uma fase. Tudo tem uma fase. E nós temos que mudar de fase. Número 2, Noé, Daniel e Jó. Por que Daniel? Há quem se surpreenda em ver o nome de um jovem entre 2 grandes e antigos patriarcas, como Noé e Jó. Mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Noé e Jó viveram muito antes da chamada de Abraão no capítulo 12 do Gênesis. É isso que ele está falando. Já Daniel não, Daniel era de sangue israelita. Porém, eram exemplos de justos, reconhecidos de todo o povo, pois adoraram e serviram o mesmo Deus, Yahvé de Israel, Criador dos céus e da terra. Está aí as referências, mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. Isso aqui eu faço questão de lermos Romanos 3:22. Somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem, que aceitam a justiça de Cristo. Não é a justiça de Noé e a justiça de Jó, não é só a justiça de Daniel, mas é a justiça de Cristo, porque este
morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Olha aí, Romanos 3:22. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença entre gentios e judeus, não há diferença em quem é judeu e quem não é judeu. Todos em Cristo, se arrependendo, podem ser perdoados e são salvos. Número 3, o profeta Daniel. Nos últimos tempos tem surgido questionamentos sobre a identidade do Daniel, apresentado nesse trio de justos. São 2 os argumentos para explicar não ser o profeta Daniel da Bíblia, aquele profeta que foi lançado na cova dos leões. Primeiro, a grafia do nome, que Ezequiel emprega Daniel, não é como Daniel usado no livro de Daniel. E segundo, o fato de ser muito jovem para ser contado entre os 2 patriarcas antigos. Mas muitos expositores da Bíblia, estudiosos, consideram tais argumentos insuficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia, ou seja, se pegar a pequenos detalhes, até porque a língua, não sei se o autor diz aqui, mas a língua, ela vai sofrendo variação e evolução, e ela vai sofrendo mutações também. Então, uma coisa é a língua antiga e a língua na época de Daniel, ou na época que foi escrito o livro de Daniel, né, e passado a limpo, digamos assim. Tá? Pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois as soletrações variantes nunca foram novidades na antiguidade bíblica. Então, isso sempre aconteceu. Agora, se a pessoa ficar se prendendo a esses detalhes, fica muito complicado. Tá? A pessoa querer saber além daquilo que está revelado. Tá? Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia. Tá? Daniel estava no palácio lá de Nabucodonosor e Ezequiel estava lá no meio do povo, e Jeremias estava lá em Jerusalém. Nós já estudamos isso em lições anteriores. Pelo amor de Deus, se você perdeu alguma aula, tem aqui uma playlist. Vai até lá, clica, assista às aulas anteriores para você não ficar perdidinho nas lições atuais, tá bom? Isso vai ser muito bom para você. Daniel, então, era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia e era ministro na corte de Nabucodonosor. A reputação de Daniel, pela sua fé e sabedoria, se espalhou rapidamente entre os exilados de Babilônia. Então, Daniel, ele se tornou um ícone na sua geração por causa da sua fé e por causa da sua sabedoria. Então, aqui nós cremos que esse Daniel, que está citado em Ezequiel, era o Daniel contemporâneo de Ezequiel. Assim, então, nós vamos à sinopse aqui. Segundo a mensagem de Ezequiel, Deus não é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Não é porque a igreja, por exemplo, a igreja do arrebatamento ainda está na terra, que Deus vai tolerar o que é feito na Marquês de Sapucaí, o que é feito no AMB, o que é feito nas noitadas por essas pessoas praticando atos imundos e absurdos, contrários à palavra de Deus. Então, não é por causa da igreja de Cristo na terra ainda que Deus vai tolerar esses pecados absurdos que estão sendo cometidos em toda a parte da terra. Então, aqui nós estudamos na lição 6, de 6 de novembro de 2022, sobre a justiça de Deus. Espero que essa lição tenha sido bênção para a sua vida. Se foi, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, deixe os seus comentários e um abraço apertado para você e toda a sua família, e até
a próxima, se Deus quiser.